doutor, vamos aqui dar continuidade à patrística. Tranquilão? Filosofia que mudou o conceito, né, de vários deuses, de um pensamento helenista, né, da cultura grega do primeiro século, do terceiro século antes de Cristo até o terceiro depois de Cristo, para uma nova perspectiva que entrelaça mais do que só a razão em busca do conhecimento verdadeiro, mas coloca a fé como o complemento desse conhecimento que a filosofia entendia como busca de conhecimento. Vamos aqui, isso tudo aqui a gente já viu. A segunda parte está com o Santo Agostinho. Quem é esse cara? Não é o Agostinho Carrara. Agostinho Carrara da Alcântara, da minha área, do meu bairro. Mas é o Agostinho que revolucionou a filosofia. Ele vai ser reconhecido, bem da verdade, muitos séculos depois do seu tempo. Mas aí fica um alento, né, para as nossas produções nas mídias sociais. Se não está sendo reconhecido hoje, fiquem tranquilos. Filósofos no passado também só foram reconhecidos pela sua genialidade séculos depois. Então, continue fazendo um bom trabalho, pensando com seriedade, com zelo e faça as suas obras. Beleza? Reflita, pense. Claro que com zelo, com embasamento e com responsabilidade. Tamo junto? Vocês podem mudar o mundo. Eu acredito assim. Santo Agostinho, parte 2. Nascido lá por volta do século IV, na cidade de Tagaste, norte da África. Isso aí depois vocês podem pesquisar na internet, super simples, tranquilão. Biografia, um pouquinho do que foi o Santo Agostinho, de onde ele veio. Ele muda paradigma, ele muda o padrão, a forma de pensar da filosofia. E ele acaba se convertendo ao cristianismo e transforma a filosofia, né, ou eleva a filosofia a um outro patamar, e a filosofia cristã acaba sendo, né, atribuída à corrente de fé do cristianismo. Ele vai estar ali na Antiguidade Tardia, no início dessa nova era. Por vezes vou colocar ele como um pensador clássico, mas ele é um cara de uma nova era. Beleza? Temas que para a época era suave, assim, tranquilão, tipo esses aqui, ó. Relação entre fé e a razão. Esse é o ponto, o marco da filosofia patrística, beleza? É um pensamento que, cara, como é que você encaixa a fé e a razão? Ele foi o cara que começou a pensar em encaixar a fé e a razão. O problema do mal, porque ele veio, né, de outras filosofias, como estava na aula anterior, e principalmente o maniqueísmo. Ele pensava nesse mal, né, que era uma questão que nos pensamentos filosóficos que ele vinha era antagônicos, ou seja, tinha um Deus do bem e um Deus do mal. Ele ficava, caramba, de onde veio esse Deus do mal? Será que ele não dá tapa na cara do Deus do bem? O Deus do bem não é superior e soberano a esse Deus do mal? Que bagaça é essa? Ele ficava pensando nessas coisas. Ou seja, filosofia pura. E a existência de Deus, né, e o livre-arbítrio. Essa coisa de eu faço, eu tenho desejos, eu não estou na... Entenderam? Essa coisa do livre-arbítrio. Eu faço... Eu corro atrás daquilo que eu tenho vontade. Eu não tenho uma pré-definição de vida. Eu tenho as escolhas. Eu faço o que é bom, faço o que é mal. Essa ideia que ele está colocando de livre-arbítrio. E dentro da filosofia que ele vai alcançar e da conversão dele ao cristianismo, a filosofia platônica ou neoplatônica vai dar uma base para ele diferente desses pensamentos antigos, de dois deuses que brigavam. Mas ele vai colocar um único Deus, que é o monoteísmo, eu falei na primeira aula, e além dessa questão do único Deus, ele vai começar a perceber, principalmente por uma questão filosófica, e vai ter um entendimento que ele vai colocar como completo, pleno, de que o mal não existe. O mal é simplesmente a ausência do bem. Uau! Essa é a ideia que ele traz para resolver o problema do maniqueísmo. Maniqueísmo é essa coisa que trabalhava dois deuses, do bem e do mal. Vem lá do zoroatrismo, da cultura persa, né? Temos já do bem e do mal. Isso tudo é uma construção que vem da filosofia, que foi levantada, melhor dizendo, pela filosofia grega, que vem desde antes disso, com a religião do Zoroastra, e deu essa base
para esse primeiro pensamento e busca de conhecer algumas verdades de Agostinho. Beleza? A gente vai ter no seu livro de Confissões, está uma citação dele aí, algo relacionado à visão que ele vai começar a construir dentro dessa nova filosofia sobre o tempo. E olha que loucura, eu comparo a Dark, no final tem uma questão aí para a gente trabalhar. Quem não viu Dark, coloque só nos comentários da internet, se não tiver muito afim de ver, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, beleza? Dark trabalha na questão do relativismo, do buraco de minhoca, dessa questão do espaço-tempo em outras dimensões, fora do pensamento físico newtoniano, né? É um pensamento mais voltado para a ideia de Einstein. Então vamos lá olhar o que Agostinho falava desde o século IV. Como podem existir, portanto, ambos os tempos, tanto passado quanto futuro, visto que o passado não mais existe e o futuro ainda não chegou. O presente, porém, se permanecesse sendo sempre presente, nunca tornando-se passado, não seria tempo, mas eternidade. Olha só que loucura! O tempo existe porque tende a não existir. Assim ele termina esse capítulozinho. O tempo existe porque ele tende a não existir. Ele está falando que o tempo de Deus é diferente do homem. O tempo de Deus, o mesmo instante do start, é o instante do fim. Então é o único instante. A divisão de tempo está na nossa limitação humana, que não é eterna, mas não na visão do tempo colocado como o tempo de Deus. Então a construção nossa de tempo é muito falha, porque o tempo na verdade não existe. É isso que ele coloca. Olha só que loucura! E se você for ver Dark, tem muitas citações de Einstein. Einstein, ele trabalha muito essa coisa da física que depois vai se desenrolar como a física quântica. Beleza? O Nietzsche também utiliza-se muito dessa perspectiva distante. Então é uma filosofia muito rebuscada, que o multiverso também, Marvel utiliza por vezes, a DC também utilizou isso, a Liga da Justiça, e a gente tem alguns exemplos, algumas coisas que trazem a ilustração, né, para a gente entender um pouquinho melhor. E o Dark é uma ótima série, eu recomendo para vocês verem aí, inclusive a gente fazermos aqui a nossa atividade depois, beleza? Agostinho não descartou a filosofia, ao contrário dos cristãos. Ele começou a absorver, porque era rechaçado, né? A filosofia era pagã. O Agostinho, ele traz a filosofia, entende que ela é o complemento, na verdade que a fé, o cristianismo é o complemento dessa verdade que ele tanto buscava na filosofia, beleza? Ele vem do maniqueísmo, né? Essa coisa de que existia um mal. Ele começa a pensar agora de forma neoplatônica, com a sua conversão de fé, utilizando-se e voltando-se para a sua fé em Cristo, entendendo que Cristo é o final dessa verdade revelada, pensada inicialmente por esses grandes filósofos. Ele vai ter essa inspiração na filosofia em Plotino, que é o cara, primeiro Cícero, depois Plotino. Cícero vai dar ideia para ele do ceticismo. O ceticismo, ele por vezes buscava o alcance, entender o alcance de uma verdade, achando que não era possível, né? Por isso que a gente fala, cara, você é cético, é como se colocasse, pô, você não acredita, ou não é possível se chegar a uma verdade. Essa é a ideia. E Plotino é esse cara que traz para ele uma luz platônica, que é o cara que vai inaugurar o movimento neoplatônico, trazer novamente as ideias de Platão, e Agostinho se absorve absorve essa ideia, beleza? Essa é a pegada do pensamento de Agostinho. Agostinho vai estar muito ligado a isso, esse complemento da fé para a razão, esse pensamento metafísico platônico de que realmente o corpo meio que encarcera aquilo que é eterno, mas temos que tomar conta e cuidado do corpo dentro da ética cristã para chegarmos nesse eterno, e Cristo é essa resolução de verdade final, que é inicialmente trabalhada pelos grandes filósofos, assim reconhecido por ele, entendendo que eles não tiveram acesso a Cristo, então eles não conseguiram chegar na plenitude dessa verdade. Pensamento esse colocado pelo Santo Agostinho, que é o pai da patrística, beleza? Tamo junto, até a próxima!